Bruno Caraza, nosso comentarista de economia, já está com a gente. Tudo bem, Bruno? Boa noite. E aí, Débora, boa noite, Carol, boa noite para todo mundo que está com a gente. Oi, Bruno, boa noite. Bruno, contei aqui para o nosso ouvinte no início do programa que você ia explicar assim, de uma forma bem didática, né? Como chegamos até aqui, no caso do Banco Master e dos desdobramentos, né? Do que até comentava com o Gustavo Ferreira aqui há pouco, que por causa da história do Banco Master, todo mundo esqueceu da reunião do Copom, né? Ninguém estava falando da reunião do Copom, que já é semana que vem. Então conta pra gente aqui do que foi revelado até agora, como é que funcionava esse esquema de fraude do Banco Master, né? Tido, inclusive, pelo governo, pelo ministro Fernando Haddad, como a maior fraude bancária. E quer dizer, tudo isso foi feito debaixo dos narizes aí de quem deveria fiscalizar, né? Pois é, Débora, muita notícia, né? Hoje mesmo a gente teve a decretação da liquidação do Will Bank, né? Que é um dos ramos aí do Master, e essa história não para de trazer novas notícias. É bastante complexo, né? Entender tudo o que aconteceu, até porque é bom lembrar, né? A investigação está sob sigilo, né? Decretado pelo ministro Toffoli. Então a gente não tem ainda uma visão completa de tudo o que aconteceu e os rumos que essa investigação pode tomar com o passar do tempo, né? De tudo que a gente já se informou a respeito, o que a gente pode identificar assim de uma forma bastante simplificada, né? É, começar pensando na estrutura do sistema financeiro, né? Por que uma pessoa deposita suas economias num banco ou faz um investimento, por exemplo, comprando um CDB de um banco, né? A gente coloca um dinheiro no banco, esperando que o banco vai pegar aquele dinheiro, vai fazer uma série de operações, vai emprestar aquele dinheiro para outras pessoas, para empresas. O banco vai comprar, por exemplo, títulos públicos, o banco vai comprar ações, o banco vai investir em fundos de investimentos com o objetivo de fazer aquele dinheiro render, e é a partir desse rendimento da operação do banco que o banco vai depois reajustar os valores que a gente aplicou no banco, né? Vai pagar os juros das aplicações que nós todos fazemos nos bancos, né? O que acontecia no caso do Banco Master, pelo que a gente já entendeu até agora, né? O Banco Master é como um banco, então ele captava esses recursos e aí ele teve uma atitude bastante agressiva em atrair esses recursos. Ele oferecia esses CDBs para o mercado, prometendo pagar um valor muito acima do que os outros bancos, as outras instituições pagavam. Então foi uma atitude muito agressiva do Banco Master, anunciando que se desse alguma coisa errada, o Fundo Garantidor de Crédito, que a gente vai falar dele daqui a pouco, iria honrar eventuais prejuízos até R$ 250 mil por pessoa, por CPF. Então, o banco ele captou muito recurso dessa forma, e aí entra um processo bastante obscuro de práticas que o banco conduziu para aparentemente desviar esses recursos e para ocultar a real situação financeira que o banco estava vivendo. Como que ele fazia isso? Por meio dos fundos de investimento. Então, o Banco Master criou uma complexa rede de fundos de investimentos, alguns criados por ele, outros criados por outras instituições, como foi o caso da REAG, que é outra que foi liquidada aí pelo Banco Central. E nessa complexa rede, um fundo investia em outro fundo, que investia em outro fundo, e dessa forma, sucessivamente, e esses fundos foram fazendo operações no mínimo questionáveis, né? Foram comprando ativos
que tinham valores muito baixos, ativos de péssima qualidade, então, dívidas, os famosos precatórios, foram feitas operações, compras de operações de crédito consignado fraudadas, né, que as pessoas não tinham autorizado que elas acontecessem. Aí, nesse ponto, tem uma conexão aí com o escândalo da fraude do INSS. Operações, por exemplo, de créditos de carbono que estavam avaliadas em bilhões de reais, mas que no fundo não tinham lastro nenhum, eram baseadas em registros fraudados de terras públicas na Amazônia. Então, o banco foi fazendo essa estrutura financeira extremamente complexa, com um duplo objetivo. Primeiro, desviar parte desses recursos para laranjas, que no final têm beneficiários, a própria família dos proprietários aí do banco. E, por outro lado, inflar a situação real do banco, dar uma aparência de que aquele banco tinha solidez, para assim continuar atraindo mais investimentos das pessoas que acreditavam que aquele banco era um banco saudável, um banco que teria condições para honrar os compromissos quando aqueles CDBs venciam. Então, foi uma ciranda financeira provocada pelo Banco Master, que em determinado momento se tornou insustentável, e aí o Banco Central decretou a liquidação do banco, e todo esse castelo aí de areia, né, de cartas, ele foi desmoronando, atingindo aí outros braços do banco e gerando todos esses prejuízos que a gente ainda nem tem a real dimensão do quanto que isso vai trazer para as pessoas, para as contas públicas, para a economia brasileira. Ô Bruno, e como é que o problema ganhou essa dimensão bilionária? Se as atividades de todo o banco, né, são acompanhadas pelo Banco Central, pela CVM, pelo próprio mercado, como é que isso chegou nessa proporção? Carol, o pessoal faz sempre a analogia do caso da queda de um avião, né? Que a queda de um avião, em geral, nunca acontece por um erro só, né? Tem sempre uma confluência de fatores, né? De falhas, que levaram aquela ocorrência, né? No caso do Banco Master, aparentemente há problemas em todo o ecossistema do sistema financeiro brasileiro, envolvendo tanto os órgãos de fiscalização, quanto o próprio mercado, né? Que não soube precificar corretamente esse risco, né? Um dos pontos que foi até indicado pelo ministro Haddad na entrevista que ele deu segunda-feira para o UOL, né? Aparentemente teria a ver com uma certa bola dividida entre o Banco Central, que fiscaliza a solidez do banco e a liquidez do banco, se o banco vai ter recurso em caixa para honrar aí as pessoas que queiram eventualmente sacar esses recursos. Então, quem cuida dessa fiscalização é o Banco Central, e do outro lado a CVM, que é o órgão que fiscaliza a atuação dos fundos de investimento. Então, aparentemente, houve falhas ou problemas de coordenação nesse monitoramento e na atuação desses órgãos, para que essas medidas deveriam ter sido tomadas antes, né, e não chegado ao ponto que chegou. Mas isso não é um problema apenas do setor público, dos órgãos públicos, né? Tem o problema do próprio mercado, né? Porque muitas dessas condições, a condição do Banco Master e desses fundos, foram auditados por grandes empresas de auditoria que deram um ateste de que aqueles balanços eles estavam ok, né? Houve também uma certa
leniência de outras instituições no mercado financeiro que promoveram aí a venda desses CDBs do Banco Master, mesmo indicando, né, com vários sinais de que o banco não tinha lá que alguma coisa errada poderia estar acontecendo com o banco, né? Inclusive, muitas instituições ganharam dinheiro com isso porque elas ganhavam comissões ao vender esses CDBs do Banco Master. Então, é um problema que envolve não só a fiscalização do governo, né, Banco Central, CVM, Receita, que deveriam ter trabalhado juntos aí, cooperado para ter atuado preventivamente, quanto também os próprios agentes do mercado, as empresas de auditoria e as plataformas de investimento que promoveram esses papéis, mesmo com grandes dúvidas a respeito desse crescimento muito acelerado do Banco Master e dessas taxas de juros que ele prometiam, que estavam absolutamente desconectadas do mercado. Sim, e a gente espera que esses sistemas sejam revistos, né? Que se aprenda com os erros, até porque hoje houve a decretação, a liquidação, né, do Banco Will, que também era ligado ao Banco Master, então são mais de 6 bilhões de reais que têm de ser honrados pelo Fundo Garantidor de Crédito, além dos 41 bilhões do Master. Eu vou pedir para você ser breve, porque o nosso tempo está se encerrando, Bruno, mas é uma conta muito alta, né? Pois é, Débora. Então, vamos somar aí os 41 bilhões do Banco Master, mais os 6 bilhões do Will, já são 47 bilhões. O Fundo Garantidor de Crédito tem 120 bilhões em caixa, então ele consegue suportar isso, mas só aí a gente vê a dimensão dessa fraude, né, e não vamos ter ilusões de que essa conta não vai ser repassada, né, porque esse Fundo Garantidor de Crédito, apesar de ser um fundo privado, mantido por todos os bancos, na verdade esses valores vão ter que ser recompostos para dar a garantia de solidez para todo o sistema. E aí, obviamente, os bancos que vão ser chamados aí a repor esse recurso do Fundo Garantidor de Crédito vão repassar esse custo para os clientes finais, em termos de taxas de juros mais altas, serviços mais caros. Então, essa conta, sim, vai chegar a todos nós, vai se espalhar pela economia, fora os prejuízos, né, que o Banco Master causou para, por exemplo, os beneficiários dos fundos de previdência dos estados e municípios que foram lesados também por essas operações, fora o caso do Banco de Brasília, né, que o BRB, que está envolvido também com uma fraude ligada ao Master. Então, são prejuízos que estão sendo socializados pela economia brasileira como um todo, e essa conta vai chegar de uma forma ou de outra a todos nós, infelizmente. Com toda certeza. Bruno Caraza, mais uma vez, obrigada. A gente volta a se falar na semana que vem, na próxima quarta, dia de reunião do Copom. Combinado, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Abraço. Ó, e chegou uma mensagem de um ouvinte, o Vander, de Americana. Diz que está desde o dia 17... Ele fez dia 17 o pedido de ressarcimento ao FGC do investimento que ele tinha no Banco Master e ainda aparece aguardando validação e não avança. Ele diz que tem muita gente na internet relatando esse mesmo problema, pede uma resposta. Ó, uma nota divulgada hoje nas redes sociais pelo FGC diz o seguinte: em razão dos requisitos de segurança e dos procedimentos de prevenção a fraudes, a validação de identidade e liberação dos pagamentos de alguns credores podem passar por etapas adicionais de verificação e que esse processo é necessário para garantir a segurança das operações e pode fazer com que, em alguns casos, a conclusão leve mais tempo. Já tem gente recebendo, né, esse dinheiro, o dinheiro caiu na conta hoje de algumas pessoas, mas também tem muita gente, como o Vander, como eu, que estão nessa fila aí aguardando a validação dos documentos. Esse processo é feito de forma manual, então a gente vai ter que esperar. Eles não dizem quanto tempo, mas tem que esperar, Vander.